Olá, pessoal, tudo bem? Bom domingo para vocês, espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós encerraremos, né, depois dessa última live, a nossa série de lives de Dia das Mães. Desde metade de abril, nós trouxemos 7 pessoas que protagonizaram histórias completamente inspiradoras com seus filhos e que realmente nos trouxeram muita inspiração e muitas lições, como perseverança, como entrega, fé, amor incondicional, entre outras várias características que nós precisamos ter para sermos cada vez mais felizes. O nosso convidado de hoje é o José Eduardo Fernandes. Ele já está aqui, daqui a pouco eu já vou convidá-lo para conectar. Ele vem de uma história de muita luta e de muita gratidão. Ele tem um filho que é o Felipe, que tem 9 anos, e o Felipe nasceu com paralisia cerebral, né? E por conta de uma complicação no parto da primeira esposa dele, que infelizmente não resistiu. E desde então ele realmente tem ganhou da vida esse presente e tem essa história de muita luta, determinação e gratidão para contar pra gente. Eu já vou chamar o Eduardo para ele. Vamos aguardar a conexão dele. Olá, Oi, Eduardo. Olá. Tudo bem? tudo bem? Tudo Uma bem. ótima tarde para você. Obrigado a todos Quero nós. começar, quero começar primeiro te agradecendo muito por você ter aceitado o nosso convite. Né, para você encerrar o nosso ciclo de lives, realmente a gente te convidou porque a tua história é muito emocionante, é muito comovente, nos traz uma verdadeira lição de vida. Então, eu sou muito grata de ter você aqui com a gente hoje. Obrigado. O privilégio é meu, né, de ser convidado para uma live que eu possa contar a nossa história, né, dividir um pouquinho aí com vocês, compartilhar um pouquinho desse amor assim que eu sinto que pelo Felipe, né, que não nem tem como descrever em palavras, né, mas a gente vai tentar um pouquinho. Vamos começar você contando um pouquinho pra gente como que tudo aconteceu, contando um pouco do início da história, né, ele ser diagnosticado com paralisia cerebral. Certo. Bom, a gravidez, né, da Raquel, da mãe do Felipe, até o terceiro mês estava normal. A partir do quinto mês, ela começou a se queixar muito de dor, e isso se estendeu até o oitavo mês, que foi o mês em que o Felipe, né, veio a nascer. Nesses meses, assim, que ela não estava bem, eu corri algumas vezes para o consultório da médica dela, e a médica fazia apenas uma ecografia e dizia que o Felipe estava bem. E aquelas dores nela possivelmente era cólica, não era nada sério. Mas ela nunca pediu nenhum exame para se aprofundar. Assim, a Raquel confiava muito nessa médica, né? E no início até sugeri da gente fazer o pré-natal e o parto com outro médico. Ela não quis, ela quis fazer com essa médica. Sugeri da gente fazer num hospital, Nossa Senhora das Graças, por exemplo. Ela não quis, ela quis fazer na maternidade com essa médica. E aí no oitavo mês, eu levei ela na maternidade Curitiba, numa noite em que ela estava reclamando de muita dor. Chegando lá, ela passou por uma consulta, disseram que estava tudo bem, nada grave, mas que se fosse necessário retornar para a maternidade, era para a gente ir para Santa Brígida, porque na Curitiba não tinha vaga. Foi só a gente retornar para casa que ela começou a gritar, e quando eu subi e fui até o quarto, ela estava perdendo muito sangue e muito líquido, né? Então eu corri para a maternidade de Santa Brígida, né? Fui voando, estava muito nervoso, ela gritava de muita dor. Chegando lá, demoraram para fazer o atendimento, eu tive que fazer um escândalo para atender a gente. Ela não conseguia nem ficar de pé, ficou na cadeira de rodas. Aí tinha que fazer um exame novamente nela, uma ecografia, e não tinha médico para fazer o exame. Teve que esperar um médico vir de casa, da casa dele, para fazer o exame. E fizeram o exame e o médico disse só assim para mim, não é nada grave, só que a gente vai levar ela para uma sala e vai tentar inibir o parto porque é muito cedo teu filho nascer. Mas ali eu pensei, né, acho que agora ela está em boas mãos, né, era
leigo, né, primeira gravidez, e ela também, então a gente, né, nós éramos muito sozinhos, a gente pensou, agora a gente tá mais tranquilo. Só que não, a coisa foi piorando. Ela ficou numa sala em que eu não pude entrar, ela ficou sozinha lá, recebendo os cuidados das enfermeiras, dos médicos da maternidade, e aí ela saiu uma vez, na madrugada, era por volta de 4 horas da manhã, ela saiu para fazer uma nova ecografia, e ela continuava assim sentindo muita dor e ela só conseguiu me dizer que estavam tratando ela muito mal lá. Aí eu comecei a ficar preocupado novamente, né? Nisso eu Sim. resolvi ir até em casa Isso ela buscar estava no roupa para oitavo ela mês porque eu de sabia que gravidez. sim, no oitavo mês. Uhum. Aí eu fui para casa para buscar roupa. Quando eu retornei, é, era acho que 7 horas da manhã. A médica dela tinha acabado de chegar, porque durante a madrugada eles não chamaram a médica. Eu liguei para a médica, a gente chegou e ela ficou guardando a orientação do hospital e da maternidade. E a maternidade decidiu não chamar a médica dela, o que foi um erro, porque deveriam chamar e fazer o parto dela. Então atravessou a noite inteira o Felipe sofrendo, né? O Felipe ficando sufocado e a Raquel sofrendo também, a hemorragia aumentando. E aí quando eu cheguei lá, a médica falou assim: olha, tá tudo bem, mas o teu filho vai nascer. A gente vai fazer o parto às 5 da tarde. Como era a médica da Raquel, eu pensei, poxa, agora eu acho que posso ficar tranquilo, né? Agora é a médica que conhece ela, eu pensei. Sim. E, mas mesmo assim, eu fiquei sem ver a Raquel, né, nessa sala mais o dia inteiro. Fiquei no hospital aguardando. Quando era 5 da tarde, foi o horário do parto, eu entrei na sala de cirurgia. Eles já tinham iniciado o procedimento e a Raquel estava bem pálida e vomitando sangue. Ela vomitava sangue. E o médico dizendo que estava tudo bem, não, isso é normal. E eu nem nunca tinha visto aquilo, mas alguma coisa me dizendo que estava tudo errado. A médica, Era um inclusive, momento da que era um Raquel, que momento estava de fazendo o extrema parto, alegria e que vocês passaram completamente preocupados. exatamente, completamente. Assim, eu não conseguia. Eu fiquei assim, eu sabia que tinha uma coisa diferente. No entanto, a médica, quando ela olhou para mim, ela olhou assim com uma cara muito estranha. Estava muito estranha aquela médica. Quando o Felipe veio, assim, que o Felipe saiu, assim, né, do útero, ele estava praticamente preto, assim, de tanto, tão sufocado que ele estava, né? O cordão umbilical estava no pescoço, não tinha mais nenhum líquido amniótico. Então ele estava num sofrimento, eles falam de sofrimento fetal muito grave. Eles tiveram ainda coragem de mostrar o Felipe para a Raquel e depois foram correndo com ele para a UTI. Nessa Ela hora eu não fiquei chegou a pegar ele segurando. no colo. Não, não, Foi ela tudo não, muito ela rápido. estava ela estava quase desmaiando de tanta dor. E eu segurei a mão dela e não consegui sair dali. Eu fiquei segurando a mão dela. E até a médica perguntou: mas você não vai atrás do seu filho? Eu falei: mas como assim? Ela não está bem. E aí levaram ela para uma outra sala e eu fui para o quarto esperar eles, né? Esperar a Raquel, no caso. Nisso, 2 horas depois, a Raquel foi para o quarto, do mesmo jeito, chorando, reclamando de dor, ficando cada vez mais pálida. E eu fiquei 6 horas sem saber do Felipe. Eu fiquei muito preocupado, eu fiquei plantado na porta da UTI. Depois de 6 horas é que me falaram que não sabiam se ele ia sobreviver, que a situação era muito grave, que ele estava tendo muita epilepsia. E aquilo ali para mim foi, né, o balde de água gelada, né? Eu já estava assustado com aquilo que estava acontecendo. Quando eu soube daquela informação do Felipe, eu entrei em desespero, né? Eu corri para o quarto onde estava a Raquel, chorando muito na frente dela. Ela não sabia ainda da situação do Felipe. E aí ela só falou assim, depois que eu saí do quarto, uma hora, ela falou para quem estava no quarto que a culpa era toda dela. Ela só falava: isso, a culpa é toda minha. E eu ali, desesperado, atrás do Felipe, dando mais foco no Felipe, achando que a Raquel iria ficar bem. Nisso, a gente ficou nisso 48 horas naquela maternidade. E eles, nada de tentar fazer alguma coisa a respeito dessa hemorragia da Raquel, só davam um remédio para dor. Depois até eu li a respeito do remédio, esse remédio que deram para ela até aumentava a hemorragia gástrica. E eu ali, desesperado por causa do Felipe, comecei a cobrar a médica dela: poxa, mas o que está acontecendo? O que você vai fazer?
Depois dessas 48 horas é que a médica resolveu ir atrás do plasma, fazer uma transfusão de sangue na Raquel, porque a Raquel estava assim, dos pés à cabeça amarela, os olhos amarelos, ela não Você conseguia falou que se ela teve mexer. icterícia, né? Uhum. Isso mesmo. Eu tive que, até teve um momento que eu insisti para que ela fosse comigo na UTI para ver o Felipe. Ela quase não conseguiu, levei ela até a porta da UTI, tive que pegar uma cadeira de rodas, e aí eu entrei com ela com a cadeira de rodas, e ela sentia muita dor. Mas ela fez esse esforço de ir até o Felipe estava numa incubadora, né, entubado e em um estado bem grave. E ela só viu ele uma vez. Foi esse momento que eu insisti para ela ver ele. Ela até tocou na mãozinha dele, ele estava, né, em coma. E foi o único momento que a Raquel pôde ver ele, tocar nele. Depois ela voltou pro quarto e só piorou. Então, nessas 48 horas, eles começaram a ver que os dois iriam morrer ali. Tanto o Felipe como a Raquel iriam morrer na maternidade. Eles mesmos começaram a me procurar, dizendo que não tinha nada errado. Tinha um superintendente de lá me procurando, dizendo que estava tudo bem, mas assim, era nítido que não estava. A médica dela estava apavorada. Viu que demorou demais para salvar ela. E aí, o que que eles fizeram? Colocaram o Felipe numa ambulância e a Raquel também numa outra ambulância, sabe? Pegaram meu coração e dividiram ao meio. Mandaram o Felipe para o Pequeno Príncipe e mandaram a Raquel para uma UTI em Campo Largo, porque foi a única UTI que encontraram, né? Todos os hospitais em Curitiba diziam que não tinha vaga em UTI. E aí eu fui com a Raquel, né, para Campo Largo na ambulância, o meu melhor amigo, né, que até chama de irmão, Wilson, que hoje é padrinho do Felipe, ele foi com o Felipe para a UTI do Pequeno Príncipe. E aí chegando lá em Campo Largo, na UTI, a Raquel ainda estava lúcida ainda, mas não falava nada. Quando eu deixei ela na UTI, que eu tive que sair, ela me deu 3 abraços. Me abraçou 3 vezes e não falou nada. Eu senti que ela estava desanimando, desistindo. Aí eu falei para ela: não desiste, que o Felipe vai ficar bem. Eu vou lá atrás dele, eu vou ficar com ele e amanhã eu volto. E eu fiz isso, deixei ela lá na UTI e fui correndo para o Pequeno Príncipe para acompanhar a entrada do meu filho no hospital. Aí aquela noite até fiquei um pouquinho lá. E no dia seguinte, de manhã também, fui ver o Felipe no Pequeno Príncipe. A situação dele era igual da Raquel, ele estava entre a vida e a morte, porque a hemorragia cerebral não parava, né, no cérebro dele. Estava todo momento ali, né, com hemorragia. Os médicos também não podiam fazer nada, tinham que esperar aquele sangue do cérebro dele drenar para Tá. ver a extensão da lesão, até para poder entrar com uma intervenção cirúrgica. Aí, isso era um sábado, né? Eu só podia visitar a Raquel na UTI de Campo Largo uma vez no dia. Era 3:30 da tarde. E aí fui visitá-la. E quando eu entrei na UTI da Raquel, ela estava em coma induzido, mais pálida ainda, né? Eu estava numa situação que me deixou muito chocado. Eu entrei, assim, em pânico, eu só chorava. Até os médicos, enfermeiras ali da UTI me acalmaram um pouco, tentaram, né? Porque eu chorava muito de vê-la daquele jeito. E alguma coisa me dizia que ela não ia voltar mais. Até porque o médico não me deu esperança nenhuma. Então, eu até saí da UTI, fui para a recepção do hospital, vários amigos meus estavam lá, e eu entrei em desespero, sabe? Nem consegui voltar para Curitiba dirigindo. E Você aí fui estava com para alguém casa. lá que te trouxe, Eduardo? Como que foi isso? Sim, sim, eu estava com vários amigos estavam lá, e eles Que bom. Esse, o voltaram amparo comigo. nessa hora é fundamental. Na verdade, tive muito amparo, sabe? Amigos, né? Familiares, poucos familiares que puderam vir também, meu pai, minha mãe, os padrinhos do meu filho, né? Que naquele momento foram muito especiais comigo, né? Que me deram muita força. Outros amigos também, que eram até vizinhos de condomínio. Nossa, foram assim sensacionais. E aí, a Raquel veio falecer na madrugada de domingo para segunda, 3 horas da manhã. Eu estava deitado, dormindo, o médico do plantão me ligou e disse que ela não resistiu. Não conseguiram segurar mesmo aquela hemorragia, ela perdeu muito sangue.
Porque quando ela chegou na maternidade, perdão, na UTI de Campo Largo, ela já tinha 5 litros de sangue no abdômen, era hemorragia em todos os órgãos. Então, não tiveram muito o que fazer. E aí na Isso, o segunda-feira, Felipe estava com 4 dias. Foi no quarto dia de isso, vida dele. Uhum. isso, exatamente. E aí naquela segunda-feira eu só fiquei em casa, assim, parado mesmo. Assim, eu passei horas olhando para a parede, tentando assimilar o que aconteceu, porque minha vida estava, até então, estava tudo perfeito, sabe? Tinha, né, acabado de me casar, a gente tinha comprado uma casa, né, carro novo, um filho, né, que apesar de não ser programado, era algo que a gente tinha aceitado de coração, né, já amava muito. E, né, eu, um bom trabalho, crescendo no trabalho, de repente minha vida virou de cabeça para baixo. Naquele momento, naquela segunda-feira, né, em que ela faleceu, o processo, o que eu costumo dizer que aconteceu comigo é que eu matei um Eduardo e nasceu um outro. Um Eduardo morreu, nasceu um outro Eduardo. Eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Ou eu desistia, porque era o que passava pela minha cabeça, desistir, né? Porque você perde tanto, né? Até naquele momento, inclusive, eu achei que ia perder o Felipe também. É, eu pensei, poxa, ou eu desisto, ou eu levanto daqui e vou buscar meu filho. E foi o que eu fiz. Naquela segunda-feira a gente fez o velório dela, muito rápido. Foram muitos amigos, né? Ela tinha muitos amigos. E as pessoas foram lá e me deram muita força. E quando foi na terça-feira, eu levantei da cama e falei: a minha escolha é buscar o meu filho. E até ingenuamente eu falei assim para Deus: o meu filho você não tira, como se fosse. Porque eu tinha até naquele momento perdido a crença em Estava em Deus e choque, estava num eu já, momento totalmente atípico. sim, sim, totalmente. E eu falei: eu vou buscar meu filho, ou eu não vou perder meu filho. Se for, não, não vai ser falta de amor e de apoio a ele, porque eu falei: eu vou ficar todos os dias na UTI, e foi isso que eu fiz. Até naqueles primeiros dias, os médicos me chamaram para uma reunião, o médico-chefe da UTI, o neurocirurgião, e falaram assim: olha, Eduardo, se o Felipe sobreviver, ele vai ficar aqui acho que 1 ano na UTI. Se ele sobreviver, se sair da UTI, ele não vai andar, não vai falar. E eu só fazia assim: não importa, não importa. Eu quero ele de qualquer jeito. Eu não pensava em mais nada. Para mim, ele era tudo. Para mim, ele era motivo de eu não existir. Então, Sim. eu falei: não, não sei como que eu vou fazer, mas eu quero ele de qualquer jeito. Então, foi assim. Ele ficou 45 dias na UTI. A UTI do Pequeno Príncipe, naqueles dias, para mim, foi minha casa mesmo. A doutora Silmara Poças, doutor Adriano, neurocirurgião, Paulo Liberales, doutora Vanessa, são pessoas que eu nunca vou esquecer. São as pessoas que salvaram meu filho, porque quando eu falei, talvez eles esperassem que eu dissesse tudo bem, se ele não sobreviver, tudo bem, mas talvez eles escutaram uma coisa que eles não estavam acostumados a escutar, que é: eu quero ele. Então eles falaram assim, que então a gente vai brigar pela vida do seu filho, a gente vai lutar pela vida do seu filho. E eles fizeram isso. E eu todos os dias, nos 2 horários de visita, eu estava com o Felipe, e ele com os olhinhos fechados, né, entubado, eu sempre falava para ele: o papai quer muito você, o papai quer que você vá para casa com ele. Eu acho que ele escutava, né? E, no entanto, saiu do respirador muito cedo. Para sair em 1 ano, saiu em 45 dias? Exatamente. Ele foi superando a expectativa. Quando ele chorou a primeira vez, que ele conseguiu chorar, a doutora Vanessa entrou na UTI e ela chorava, assim, ela falava como é bom ver ele chorar, porque eles realmente foram, assim, muito humanos. E Anjos. depois de 45 dias de UTI, a gente saiu do quarto, né, eu vi crianças, né, morrerem ao lado dele. A UTI é algo, né, realmente muito tenso, e, e quando a gente saiu da UTI e foi pro quarto, eu não acreditava. Ali foi que eu comecei mesmo a nascer como pai, né?
Eu peguei ele a primeira vez no colo depois de 20 dias. Depois de 20 dias que ele nasceu, que eu peguei ele no colo. Aquele momento também foi algo mágico, assim, porque pegar ele no colo, né? Mesmo que ele tivesse todo entubado, olha, foi algo muito diferente. E aí, quando a gente foi pro quarto, eu tive que aprender tudo, né? Tudo do zero, trocar fralda, aprender Superou. a, né, dar mamadeira, aprender a dar mamadeira, que era difícil porque eu não conseguia sugar. E a gente ficou 7 dias assim no quarto. Há vários amigos dando apoio, principalmente os padrinhos do meu filho, a família da madrinha dele dando muita força. Eles até ficavam algumas noites para eu ir para casa, porque para me tirar eu de lá era difícil. Eu queria ficar lá 24 horas, só Eduardo, que eu queria só fazer um parênteses nessa parte, porque é uma coisa que depois que eu soube da tua história, que eu te convidei para vir, é uma coisa que algo não sai da minha cabeça. E que eu acho que a gente precisa explicar esse processo. Uma coisa eventualmente, um filho de pais separados, né? Aonde o pai passa a gravidez inteira da ex-namorada, ou ex-esposa, ou ex o que for que quer que seja, se preparando, porque ele vai ter que ser mãe também, né? Então, ele já tem que, de alguma forma, ir preparando esse acontecimento na vida dele. Uma outra coisa é um pai que a vida dele muda da água para o vinho em 48 horas e ele, de repente, vira mãe. E ele tá ali sozinho, ele tem que aprender uma série de coisas, desde o desafio da amamentação e da conta. Como que foi isso para você, essa superação? Porque realmente é algo sem palavras. eu, olha, veio uma força de não sei de onde, porque uma coisa que passava na minha cabeça é que eu não queria decepcionar a Raquel. Quando eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo que, né, que ia ser, e o Felipe, né, ia nascer, a gente ia ser pais. Eu tinha muito medo de não ser um bom pai. E ela falava para todo mundo, assim, enquanto ela estava viva, que eu ia ser um paizão. E eu me perguntava, mas será? Porque, assim, eu não era o homem que eu sou hoje, obviamente, né? Tudo isso me amadureceu demais. E ela falava muito isso, assim, as duas coisas que me marcou muito era isso, que eu ia ser um paizão e que o Felipe ia ser meu companheirinho. Então, meu medo era decepcionar ela. Eu queria fazer de tudo, e eu queria fazer tudo que ela faria se ela tivesse. Então, aquilo me deixou, né, até uma médica do Felipe fala que eu era o pai mais agoniado do mundo. E eu era muito agoniado, assim, eu não queria sair de perto. Às vezes eu estava morrendo de cansaço, de sono, fome, eu não queria sair de perto. Então, algumas noites eu fui para casa, dormi um pouco, pelo menos deitar um pouco, né? E pessoas maravilhosas olharam o Felipe e, e graças a isso eu fui conseguindo dia após dia, ganhando coragem de encarar tudo sozinho. Os primeiros 15 dias depois que a gente saiu do hospital, eu estive sozinho. Apenas nos finais de semana, os padrinhos do meu filho iam para minha casa, eles até dormiam lá para me ajudar, assim, para eu poder dormir um pouco, para eu jantar, tomar um banho, porque quem é mãe imagina. Eu acho que quem é mãe, né, que às vezes passa noites ali acordada, eles acordam, chora 2 horas, dorme 2 horas. O Felipe era assim também, né? E eu ali sozinho. Nunca tinha lidado com bebê, sabe? E aí eu Sim. falei, não, assim, um pouquinho que eu sabia, eram os médicos que tinham me ensinado, né? Ah, a madrinha do meu filho, alguns amigos, tinha uns 2 casais, inclusive no condomínio onde eu morava, a Alia, Gustavo, a Carol, que até eu ia em casa, assim, para me ajudar a fazer ele parar de chorar, porque eu ficava chorando e ele chorando também. Eu chorava, né, por tudo aquilo que acontecia. Eu acho que Sim, naquele você estava período, completamente sensível, né? Totalmente vulnerável sim, naquele momento. sim, ali eu acho que eu chorei pro resto da minha vida ali. Nossa, foi uma coisa uma absurda. Eu chorava, mas eu tentava fazer de tudo assim para cuidar dele. E ele chorava muito também, até de fome, porque não conseguia mamar o suficiente. Ele não Então, conseguia foram 15 sugar a dias. mamadeira, isso? Não, não. Inclusive a Não médica pegava. nem queria tal.
Não, a médica não queria dar alta porque ele não ganhava peso, porque ele não conseguia mamar a quantidade. Mas aí eu convenci a médica, porque eu falei assim para ela, mas doutora, eu tô nervoso, o Felipe tá nervoso, com certeza, se ele for para casa, e quando a gente for para casa, ele vai ficar mais tranquilo, vai começar a mamar cada vez mais. E foi isso que aconteceu. Ele indo para casa não foi fácil, mas dia após dia ele foi se sentindo em casa. Então, foi uma loucura. Até no dia que eu saí com ele do hospital, eu não sabia, quando eu botei o pé na rua, eu tinha que providenciar um monte de coisa. Fralda, tudo, e eu não sabia nem para onde ir. Só que ao mesmo tempo, eu estava feliz, sabe? Eu estava desesperado e ao mesmo tempo muito feliz por estar levando ele para casa, independente do que viesse pela frente. As Medo, amigas, medo as do que esposas dos amigos, madrinha tiveram bastante trabalho. tiveram, me ajudaram muito. E, claro, aí depois eu contratei uma babá, né, para cuidar dele, para me ajudar. E depois de eu contratar essa babá e aí treinar ela, porque é uma criança especial, sempre tem um jeito específico, né? E aí, quando ela começou a cuidar da Felipe, é que eu voltei ao trabalho, porque eu já estava 3 meses afastado do meu trabalho, né? Porque a empresa foi uma família para mim, eles me deram muito apoio, até falaram que quer ficar mais tempo em casa, eu falei, não, eu preciso voltar a trabalhar. Então, quando eu senti o momento de voltar a trabalhar, eu voltei, mas aquilo, confesso que mais da metade do meu pensamento era nele, era como ele estava, se a babá estava cuidando bem dele. Eu ia para casa e até o final de semana às vezes tinha babá e eu não conseguia nem sair de casa, porque tinha uma culpa muito grande. Só de pensar em sair, eu senti uma culpa, assim, eu não queria ficar longe dele, né? Então foi para eu começar mesmo a ficar, né, soltar mais o Felipe demorou bastante. Imagino. E esse foi o início, né, de tudo, né? Teu primeiro ano foi assim? Como que foi como que foi a sequência? Os O desafios que primeiro foram ano, o primeiro ano talvez foi o pior, assim, porque eu acho que o primeiro ano eu vivi um ano de luto, né? Um ano mesmo. Tinha muito medo de sair com ele na rua, principalmente sozinho, não por vergonha, não é isso. É medo de não dar conta, né, dele chorar, porque muitas pessoas ficavam me olhando, principalmente mulheres ficavam me olhando. Quando eu estava sozinho com ele, ele chorava, que ele chorava muito, né? Então às vezes não conseguia fazer ele se acalmar direito, e aí as pessoas ficavam me olhando, então eu tinha medo, sabe? Então isso foi um processo que demorou, assim, para eu começar a ter coragem de ficar mais à vontade com ele, sozinho, na rua. Tinha um churrasco até do pessoal da empresa. Ali eu me sentia muito acolhido, então ali me ajudou muito a ter coragem de sair com ele. Amigos, assim, maravilhosos, que davam muito apoio, né? Amigos da empresa que eu trabalhava, os padrinhos do Felipe, que também me chamavam para encontros com a família deles. Então, isso foi me ajudando a ter coragem de sair com ele, porque o primeiro ano era muito medo, né? Era coragem e medo, né? Porque em nenhum momento sequer, assim, olha, eu juro por tudo que é mais sagrado, nunca passou pela minha cabeça desistir. Ou naqueles momentos que ele chorava um monte de madrugada, ficar com raiva dele. Isso nunca aconteceu. Posso até estar. Alguém pode pensar, nossa, mas toda mãe passa. Realmente, já vi várias mães falar, nossa, que raiva, o menino chorava. Mas o Felipe chorava, eu chorava junto, então não tinha nem dava tempo de ficar bravo com ele. Então, olha, foi um poder divino que cuidou de mim e dele, porque eu precisava de cuidados, né, ele também, e vocês nós dois cuidaram do ali, outro? sim, um Um cuidando do fortaleceu outro, um o dando outro. força pro outro. Sim, o Felipe para mim foi aquela mãozinha assim que me puxou do fundo do buraco, sabe? Eu tava nos primeiros dias de vida dele, eu tava muito mal, pensando em desistir às vezes, mas ele quando eu pensava nele na UTI, era aquela mãozinha que me puxava para cima. Então, dia após dia, e até hoje é assim, eu vou ganhando forças, né? Porque sempre vai ter desafio, né? Nunca vai chegar um ponto, nossa, agora está estável. Sempre tem uma luta, né? Sempre tem algo assim para. Ou é uma cirurgia, é uma fase de convulsões.
né? Ou precisa de um equipamento diferente. Sempre vai ser assim, mas eu me sinto cada vez mais forte assim para encarar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo. Falando um pouco dos anjos que aparecem na nossa vida, né? Você falou que você contou com muitos amigos, a tua família era pequena, você comentou comigo que os teus pais também já são bem idosos, então dentro do que você conseguiu, você teve todo o apoio. Mas eu sei que você casou de novo, né? Depois de cinco Sim, anos, você casou de sim, volta. E sim, parece que sim. vocês estão juntos tem 4 anos, né? E é uma É, eu mulher ia guerreira que nem você, né? é, Realmente é um casal ela que é muito tem muito especial. amor no coração Sim. e muita grandeza, né? Conta um pouquinho, porque eu acho que ela tá aqui e eu queria saber um pouquinho mais da Tá, história de vocês. tá. Nossa, a Jennifer ela é muito especial, porque ela até é 11 anos mais nova que eu. Quando eu a conheci, ela tinha 25 anos, mas uma maturidade, assim, sabe, diferenciada. Ela é muito forte, ela não chora igual eu sou muito chorão. Ela não é de chorar fácil. Eu acho que tem que ser assim, sabe? Tem que ter esse equilíbrio, assim. Ela é muito mais razão, assim. Mas, claro, ela tem sentimento também, mas ela hoje, assim, é minha força, assim, sabe? Porque durante 5 anos foi só eu e Felipe. Claro, eu tive algumas namoradas, mas ninguém que fosse especial o suficiente para suportar tudo. Eu tentava acertar, né? Eu pensava, mas se eu conhecer alguém que já tenha filho, nada a ver, sabe? Pode ter gente que Sim. tem filho, gente que não tem filho. Tem a pessoa certa, não interessa se tem ou não tem filho, não depende da idade. É a pessoa certa e ponto final. Então, depois de 5 anos, essa mulher maravilhosa apareceu na minha vida. E a gente tá junto até hoje. Nós passamos por poucas e boas, sabe? Nesse período que ela tá comigo, passei por situações difíceis mesmo, financeiras também, inclusive, que a gente sabe que ter um filho especial é um custo muito alto e qualquer coisa você passa um apuro. Ela ficou ali forte comigo. Eu tinha ideias, poxa, vamos fazer tal coisa, e ela me apoiava, ou dizia que é não, e é assim até hoje, sabe? A gente se mudou aí de endereço algumas vezes. Muitas pessoas até falam, nossa, mas está mudando de novo. Mas ela é a pessoa que melhor sabe os motivos, né? O Felipe tem muitas particularidades. O Felipe ele sofre muito com barulho. Às vezes a gente está morando num lugar, aí tem um vizinho que faz muito barulho, sabe? Ele sofre com isso. E ela vai lá, vamos pensar em alguma coisa. Se for preciso, vamos mudar, vamos. Então, assim, ela é maravilhosa, sabe? Que bom. Deus, assim, Esses deu encontros um são muito presente. especiais. São demais, Eduardo, nossa. e os desafios daqui para frente? Quais são os prognósticos do Felipe hoje, né? As expectativas dos médicos, o que que eles te dizem em termos de evolução, do desenvolvimento do quadro dele? A evolução do Felipe, ela é muito tímida. Ele era o Centro Vitória, embora já não vai já há algum tempo. A evolução dele é bem pequena, né? Mas o que mais importa para a gente é segurar as crises convulsivas dele. Se ele entrar num período de muita convulsão, ele pode perder o pouquinho que ele ganhou. Ele pode ficar mais grave até, né? Então, o importante é segurar as convulsões dele. Ele toma muito remédio, muito mesmo. A gente fala que ele toma uma pequena farmácia, mas para segurar a crise dele. Ele está há 1 ano e meio aproximadamente sem fazer as terapias de forma mais intensiva. Hoje ele faz fisioterapia em casa, fonoaudiologia, só. E aí, por causa de duas cirurgias bem grandes que ele fez, que uma foi no quadril, que ele fez 2 vezes, até ficou 3 meses engessado. Depois fez a coluna, colocou 22 parafusos na coluna. Então, essas cirurgias afastou ele da terapia intensiva e agora a Covid também. Então, esse ano é um ano perdido para ele, sabe? Então, quando ele para de fazer terapia, ele regride um pouco. E é uma Sim. pena, porque, né, E foram, acaba tendo que ser um foram tratamento situações contínuo. assim. Uhum. Ele tem que ser cada vez mais intenso, claro, cuidando para não cansar e estressar ele, mas a terapia para ele é algo que tem que ser praticamente diário. Então, a terapeuta vem em casa, a gente também tem que fazer, né, uma estimulação cognitiva. Tudo isso hoje ele não está tendo porque não posso levar para terapia por causa da Covid, fez a cirurgia. Então, assim,
Eu quero que a partir do ano que vem ele volte com as terapias intensivas, seja no Centro Vitória, seja uma escola especial. Ele precisa ir, porque só em casa não dá, não traz, como se diz, um desenvolvimento, né? Não é o suficiente. E você me contou assim, em termos da comunicação de vocês, que vocês conseguem Uhum. se comunicar e que mesmo ele tendo uma dificuldade muito grande na fala, você, como pai, consegue entender exatamente o que ele quer e como ele está se sentindo. Conta um pouco dessa interação de vocês e desse desafio, né, que é a comunicação de vocês. Sim, assim, eu conheço já cada sonzinho dele, assim, ele tem uma comunicação muito limitada, né, de som, por exemplo, ele não consegue falar, mas ele solta sonzinhos assim que eu sei que é fome, eu sei que é sede, eu sei até que quando é para sair para tomar o sol. Quando ele tá bravo, a gente já sabe como é. Ele não consegue balbuciar também, igual um bebê, mas ele solta muito sonzinho vocálico. Ó, ah. Então, até os tons de A dele dá para saber o que é. Você consegue E o saber. olhar dele também. Sim, sim. E o olhar dele ele fala muito, né? Quando ele tá com dor, eu sei. Quando às vezes eu chego assim no trabalho, eu chego em casa, ele olha para mim de um jeito que eu sei quando ele tava com saudade, e aí, no entanto, às vezes quando eu saio de perto de novo, ele já dá um grito, "Ô, você saiu daqui." Então, assim, eu sei, bem limitado, né, a comunicação dele, mas olha, eu sei, assim, cada jeitinho dele. Nem sempre sei, às vezes, com onde tá doendo, que às vezes tem dor de barriga, dor ali, né, mas é aquele trabalho com recém-nascido, eu vou ali, tentativa e erro, até que eu descubro o que é. E é assim, sabe, é, ele é muito especial, assim, nesse sentido. Ele consegue transmitir, assim, o que o coraçãozinho dele está sentindo, pelo olhar. Eduardo, é, a tua entrega, eu acho que todo mundo que está nos assistindo já entendeu, né, o tamanho, o que é ser um pai de verdade, é, um pai ainda que é mãe também, embora hoje ele já tenha uma boa drasta, né, que a gente chama, que é a É, Jennifer, é, mas o que eu queria saber é o seguinte: tudo que ele aprendeu com você e tudo que ele evoluiu com você, para nós, a gente já consegue ter uma noção disso. Mas você me disse que nesses 9 anos a tua vida se transformou completamente e que você aprendeu ah, muito. E eu queria saber das lições que o Felipe deixa para você todos os dias. é. Olha, cada dia que o Felipe ele sempre acorda dando muita gargalhada. É porque talvez ele saiba assim que cada dia que ele acorda ele está nascendo de novo, né? Ele acorda Eu feliz procuro sempre, não todo pensar, dia. ó, sorrindo, Que sorrindo, graça. sorrindo. Ele é pura alegria, assim. Ele é sorrir o que ele mais sabe fazer. Então, ele me ensina que não precisa eu ficar me preocupando com, sabe, com outras coisas, com o futuro. Ele me ensina que a vida mesmo está nas pequenas conquistas, sabe? É acordar, é estar bem, é estar com quem a gente ama. É isso que ele me ensina e eu tenho certeza que ele ensina para muita gente isso. Não importa, sabe? Se você perder emprego, se você tudo você reconquista, mas assim, a vida é uma só, sabe? A gente tem que dar valor à vida porque ela é uma só, é única. E é isso que o Felipe ensina, dia após dia. Eu não penso mais lá no futuro, sabe? Eu fico assim preocupado, como vai ser o futuro? Não, não adianta, né? A gente nem sabe se vai chegar. Então, hoje sim, hoje é o verdadeiro presente. E ele mostra isso do jeitinho dele, sorrindo. Então é isso que importa. É isso que ele ensina para mim. Você consegue dizer que você é uma pessoa muito melhor hoje? Ah, com certeza. Eu fui assim escolhido, sabe, para esse propósito. Não tenho dúvida que tem um motivo muito especial para eu ter sido escolhido nas minhas crenças, né? Eu com certeza assim é um presente que eu ganhei, uma oportunidade para eu chegar um dia onde eu quero chegar como espírito, né? Então o Felipe é uma escada de luz. O Felipe olha, é um verdadeiro anjo. Eu falando assim, mas você é pai.
O Felipe ele nem chora. Hoje em dia ele não chora, ele não fica nervoso, não faz birra. Ele está sempre feliz. Então, que criança, ele é maravilhoso. Até entre as crianças especiais, a médica dele fala que, olha, seu filho é maravilhoso. O seu filho não fica se debatendo, não se machuca, não sai correndo às vezes perdido, como algumas crianças especiais são. Ele é maravilhoso. Ele é o filho feito para mim, sabe? Eu acho que eu fui feito para ele, modéstia à parte, e ele foi feito para mim. Essa é a minha visão hoje. Eduardo, eu quero te agradecer demais por essa Eu que história. agradeço. Eu estou muito feliz dessa história, de ter conseguido fechar essa série de lives com a chave de ouro que a gente fechou. Não haveria sentido ser de outra forma, senão com uma pessoa grande como você, com a família linda que vocês são. Meu Deus, Verdade. realmente assim, você tem muita sorte de ter um filho como ele, tem muita sorte de ter uma esposa como a Jennifer, e eles também têm muita sorte de ter uma pessoa como você ao lado deles. Então, foi muito inspirador para mim. Eu acho que desde a hora que a gente conversou no telefone, eu disse para você assim o quanto tudo fez sentido para mim. E eu quero te agradecer muito por você ter topado falar com a gente hoje e ver assim, gente, uma pessoa com uma gratidão que esse cara tem. É demais. Desculpa, eu quero te agradecer muito, 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 muito. Torcer que Deus abençoe demais a vida de vocês. Agradecer o Tá pessoal que nos abençoado. acompanhou. Olha aqui, ó. Tem uma pergunta aqui para você antes da gente encerrar. Aí a apresentadora consegue se recompor. Então, aqui, deixa eu. Ó, Eduardo, você se aproximou de alguma religião? Em que você acredita? E como isso te ajudou? Sim, eu até no início eu estive muito perdido em relação a religiões. Eu sou católico, sou batizado na Igreja Católica, mas quando no início de tudo isso eu procurei o Espiritismo, porque a mãe do Felipe também acreditava e eu não acreditava em nada. E me aconteceu coisas curiosas nos primeiros dias que me fizeram ir atrás dessa religião, que me ajudou, assim. Digo que é uma religião muito inteligente. Mas depois me perdi, deixei de acreditar em Deus por um tempo e depois voltei, né? Voltei a acreditar e, obviamente, me recompus. Sou católico, não muito praticante, infelizmente, mas é, eu hoje estou mais em paz em relação, né, A tua fé. ao meu espírito, a minha fé, exatamente. No início eu me perdi completamente, muita mágoa, né, uma descrença total, mas aí eu fui vendo que eu estava piorando, na verdade. Então eu voltei, me recompus, porque não tem outro caminho. Hoje eu vejo que não tem outro caminho sem você acreditar no poder divino. E você hoje vê. Foi o que você disse agora há pouco. Você vê o propósito disso tudo, né? Sim, sem dúvida. Está muito claro para mim o meu propósito. É como eu falei, o Felipe é uma joia rara que Deus tinha lá, e eu fui escolhido, fui preparado a vida inteira para ser pai dele. Não tenho dúvida disso, porque quando eu vi ele na UTI, eu pensei, poxa, infelizmente eu cresci sem meu pai, eles se separaram. Hoje eu e meu pai a gente é muito ligado, eu amo meu pai, mas durante uma boa parte da minha vida, Opa! opa, perdão, uma boa Caiu. parte da minha vida, uma boa parte da minha vida não tive essa ligação com ele, mas hoje eu tenho. Então, quando eu vi o Felipe, pensei, poxa, jamais eu vou deixar meu filho, jamais. Eu vou ser pai e mãe para ele. Foi isso que eu pensei. É isso aí. Você deixou todo mundo aqui sem palavras, né? Ah, Mas, Eduardo, assim, isso é para a gente pensar muito na questão da. Existem muitas pessoas que não teriam, né, essa reação. Essa é a reação correta, é o que a gente espera das pessoas, é a reação que a gente espera de quem arca a responsabilidade de botar um filho no mundo. Mas a gente sabe exato. que nem todas as pessoas conseguem ter, né, a força, a presença, o caráter e a dedicação que você tem. Então, muito É, obrigada por nos inspirar.
né? E que realmente Obrigado. todas as bênçãos caiam em cima de você e da tua família, que vocês sejam cada dia mais felizes e com esse anjo que é o Obrigado. Felipe, iluminando cada vez mais a vida de vocês e ensinando cada vez mais. Pessoal, Muito obrigado. com a live do Eduardo, nós encerramos a live de Dia das Mães. Mesmo ele sendo pai, ele entrou na live de Dia das Mães porque ele é mãe também. Então, por isso que a gente quis encerrar a série com eles. E dentro da proposta do Escolha Ser Feliz, que são pessoas que inspiram pessoas, no mês de junho, pelo fato de ser o mês do meio ambiente, né, a Semana Mundial do Meio Ambiente é agora a primeira semana de junho, nós vamos trazer uma série de projetos sociais que ligam sustentabilidade e solidariedade. São projetos que são desenvolvidos por pessoas físicas ou por ONGs, ou seja, pessoas inspirando pessoas. Foi uma opção minha não trabalhar com grandes empresas, com grandes corporações. Eu acho que tem que ser algo que todo mundo veja que está ao seu alcance fazer a diferença. E no domingo que vem, no dia 7 de junho, nós vamos trazer a Marília Bender de Almeida e a Fernanda de Weller. Por sinal, a Carlinha, que é a mãe da Fer, está aqui na live. E elas vão trazer o projeto Caçamba do Bem, que elas buscam, por meio de resíduos de obras, levantar fundos para promover projetos sociais. Então, queremos seguir sempre com pessoas inspiradoras e que têm uma grandeza e o espírito do Eduardo para que a gente continue acreditando na humanidade, continue acreditando no amor e continue acreditando nas pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Eduardo, eternamente grata por você ter compartilhado essa lição de vida com a gente e que Deus te abençoe Obrigado. imensamente. Amém. Deus Um beijo abençoe para todos nós. você, um beijo para a família Outro. e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.